Fala pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo aqui mostrando para vocês aqui em detalhes a máquina que eu acabei de construir. Agora eu construí uma máquina bem grande. Essa máquina aqui tem 2 por 3 para arredondar, mas o tamanho bruto dela aqui no eixo X é 2,15 e no eixo Y 3,15. Eu vou mostrar tudo em detalhes aqui os motores que eu utilizei, o spindle, como que funciona ali o sistema de movimentação e também a parte eletrônica, que ela usa um driver profissional, um driver bem bom e uma controladora Wi-Fi. Essa controladora aqui não necessita de fios. O notebook está ali ó, sem fio, controlando a máquina normalmente. Se eu clicar aqui para a máquina se movimentar, a máquina vai se movimentar. Essa máquina tem uma velocidade de 25.000 em G0, que é no vazio, né, no vácuo, sem cortar nada. E tem muita força. Uma pessoa adulta pode tentar segurar qualquer um desses eixos aqui do eixo X e o Y, que não vai conseguir segurar, porque são motores no eixo X e no Y de 120 kg, NEMA 34 de 120 kg, acoplado a um redutor planetário, no caso do eixo X, de 5:1 e no eixo Y aqui de 4:1. Eu deixei aqui aberta a portinha para facilitar, para me mostrar para vocês aqui dentro como que é o motor, como que o motor fica aqui. Tá bom? Eu passei uma graxa aqui, pessoal, mas uma graxa bem ruim, ela parece que virou uma cola aqui, uma graxa branca. Que essa parte que tem que se movimentar, ela é móvel. Essa mola aqui faz uma força pressionando o motor contra a cremalheira, para que não haja folga ali. Tá bom? Então aqui está o motor de 120 kg, um motor bem grande, do tamanho da minha mão. E aqui o redutor planetário de 4:1. Então, acoplado a esse redutor planetário, esse motor aqui faz 600 kg de força. Então, uma pessoa adulta não consegue segurar. Você pode firmar aqui e ligar a máquina que ela vai te arrastar junto também. Ela não para. E o spindle ali é um spindle de 3 CV, refrigerado a água. E aqui tem essa pecinha aqui, eu esqueci o nome agora, que gira conforme a água vai circulando aqui dentro. Então, para você não ligar ele com essa sem a água estar funcionando, porque senão vai queimar ele, tá? Senão ele não vai refrigerar, ele não tem o ventiladorzinho aqui para refrigerar, é somente a água. E se isso aqui não estiver rodando, então você não pode usar a máquina até você consertar. Aqui no eixo Z, utilizei um motor NEMA 23 de 31 kg, acoplado com fuso de esfera 1605, para fazer a movimentação aqui do eixo Z, tá bom? Ficou muito rápido, ficou com 6.000 milímetros por minuto, e esse eixo Z ele sobe e desce aqui, a velocidade dele em G0 também. Tudo isso que você está vendo aqui de preto são chapas de aço carbono de 5 milímetros, que eu cortei naquela plasma ali, que eu também montei com aquele totem ali, ó. Aquilo ali é uma máquina plasma, eu tirei aqui a parte onde que fica a água para poder limpar, mas ela está funcionando filé. Foi ela que cortou todas essas peças disso aqui também. Aí eu montei, soldei tudinho e fiz isso aqui. Quem me acompanha no Instagram viu lá mais ou menos como que eu fiz. Eu postei algumas fotos. Aqui ela usa uma guia linear, em todos os eixos, na verdade, de 20 milímetros, com patins. Cremalheira helicoidal, módulo 1,5, com peão de 36 dentes. Então, aqui é o eixo Z com mais detalhes. Já eu vou ligar ela ali para cortar a venda aqui, como se diz, para poder vocês verem ela se movimentando, tá bom? Tem o mesmo sistema ali do eixo Y, o mesmo sistema com molas ali. É mais difícil de filmar aqui, mas é o mesmo sistema, tá bom? E aqui, o eixo X junto com o eixo Z, ele ficou muito robusto por causa do quê? Essa peça aqui, ela circula todo o eixo X e sai por baixo aqui e faz essa frente. Então, fica muito firme. Não existe nenhuma folga nesse sentido, nenhum sentido na verdade, porque ela circulou aqui. Se a gente fizer somente essa parte aqui e não circular por baixo, como os motores têm muita força, dependendo da situação, ele pode torcer um pouquinho a estrutura. Então, dessa forma aqui, isso não acontece. Eu vou ligar aqui, colocar um G-Code aqui para funcionar, só para vocês verem ela em movimento. Vou colocar aqui. E vou deixar ela funcionando aqui enquanto que eu acabo de mostrar mais alguns detalhes para vocês. Eu vou desligar o spindle para não fazer barulho, tá bom? Vou vir aqui no computador
e vou desligar o spindle para fazer menos barulho, apesar que os motores de passo também faz um pouco. Olha aí para você ver, aqui é um entalhe 3D que ela está fazendo. Essa portinha aqui, ela é encaixada aqui. Olha aí como que fica, bem encaixadinho. E é por trás dela aqui, é toda fechada no ACM. Aqui está um fim de curso. Aliás, aqui é um sensor de homing do eixo Y. E do lado de cá da máquina, eu tenho o sensor fim de curso do eixo Y. Aí aqui eu já tenho a esteira porta-cabos, com os cabos tudo dentro, que vem do eixo Z, do eixo Y. Vem aqui, desce por aqui, entra dentro da esteira porta-cabos, entra aqui e vai lá para a caixa eletrônica da máquina. Do lado de cá, do mesmo sistema do lado de lá, o eixo Y. E aqui tem um outro sensor fim de curso do eixo X. E aqui tem outro sensor fim de curso do eixo Z. E do outro lado da máquina, nós temos mais dois sensores, que um é do outro lado, o sensor do outro lado do eixo X. Esse daqui é o sensor fim de curso do eixo X também, e o outro é o sensor home do eixo X também. Então todos os dois detectam quando chega no final aqui. Essa daqui é a frente da máquina. Eu ainda quero colocar alguma logo, alguma coisa escrita aqui assim para poder... parece que está faltando alguma coisa. A área toda limpa assim, eu quero ter uma boa ideia de alguma coisa colocar aqui. Essa daqui é a tampa da porta eletrônica. E aqui é um botão de stop. Se eu apertar aqui, a máquina para na hora. É um botãozinho de stop. Aí você gira ele e ele libera de novo. Mas tem que ir lá no computador e colocar a máquina para se movimentar de novo. Mas já liberou. E aqui tem dois botões para poder ligar a máquina. Um é do spindle e o outro é para ligar a máquina. Essa porta aqui eu fiz ela toda no ACM. Mostrei no meu Instagram alguns vídeos de eu fazendo essa porta. E aqui é a parte eletrônica. Aqui nós temos o inversor do spindle. E aqui nós temos o principal, que é a controladora Neven de versão 5, de 4 eixos. Essa controladora está ligada a esse roteador de internet, que faz a comunicação com o computador ali sem fio. Tem muitas pessoas que comprou essa controladora, mas não está conseguindo utilizar. Então, se você tiver essa controladora, mas não estiver conseguindo utilizar, escreva abaixo do vídeo um comentário aí que eu vou, dependendo do tanto de pessoas que tiver esse problema, eu vou gravar um vídeo ensinando a instalar essa controladora nessa configuração utilizando um roteador sem fio, porque ela também funciona por cabo, tá bom? Aqui eu tenho 3 drivers para controlar os 3 motores do X, A e o Y, que são drivers DM860H, e um driver DM556 para controlar o motor mais pequeno lá do eixo Z. E aqui eu tenho uma fonte de 90 volts para alimentar esses 3 drivers. E aqui eu tenho mais uma fonte de 48 volts para alimentar esse driver DM556. Aqui eu tenho uma tomada em vazio para utilizar para qualquer coisa. Tenho essa daqui, essa fontezinha que é para alimentar esse módulo de driver, que tem 8 módulos aqui, mas eu estou utilizando apenas um, que é para ligar e desligar a bomba d'água. Mas se futuramente quiser ligar um aspirador de pó ou outro equipamento, tem mais 7 entradas ali para poder utilizar. Aqui eu tenho uma outra fonte que alimenta a controladora, que é uma fonte de 30 volts. E então é isso aí. E aqui eu tenho 2 coolers, um de um lado e outro do outro. Então fica tudo aqui dentro dessa caixa eletrônica, fechadinho, não precisa ter furo para poder sair cabos para ligar no computador nem nada. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver a respeito desse projeto, deixe aí nos comentários. E se você gostou, deixe o seu like aí e compartilhe seu vídeo com alguém que esteja querendo fazer uma máquina ou construir sua própria máquina para poder se inspirar no projeto. Ah, mais um detalhe. Todos os metalons aqui são 50 por 50 com a chapa 14, chapa de 2 mm. Beleza?